Bom, vamos lá. Mais uma vez, estamos fazendo provas da mesma banca do BRB, no caso a IADES. É uma prova de 2017 para oficiais músicos da Polícia Militar do Distrito Federal. Essa já é uma questão bem mais interessante, aparentemente simples, mas que toma um pouquinho de tempo. Tá? Então vamos lá, nós temos aqui um gráfico que fala sobre o número de homicídios no Distrito Federal. E nós vamos resumir, à medida que nós lemos, a gente vai ver aqui que são os dados de 2016, 74 homicídios, e de 2017, 40 homicídios. Então vamos seguindo aquela linha, né? A gente vai lendo a questão, vai separando os dados necessários e vai sublinhando os comandos importantes. Principalmente aqueles comandos negativos, do tipo, qual é a errada, não está certa. Em geral, automaticamente, nós procuramos as respostas certas, porque são as mais comuns. As questões que têm comandos que invertem essa estatística, essa moda, são o mais importante para que tenhamos a atenção, né? Para não cometermos um erro por pura desatenção. Eles podem colocar a resposta certa e uma errada e pedirem errada. Então é preciso atender aos comandos da questão, deixá-los sempre destacados. Então vamos lá. A imagem apresentada mostra que o número de homicídios registrados no Distrito Federal em janeiro de 2016 foi de 74 e em janeiro de 2017 foi de 40. Ok, já colocamos os dados aqui separadinhos. Com base nessas informações, é correto afirmar que o número inteiro, aqui a gente sublinharia, porque nós temos vários tipos de conjuntos numéricos, sublinharia, circularia, e é sempre importante atentar. Uma questão, ela pode ter resposta dentro do conjunto dos reais e não ter resposta dentro dos inteiros, tá? Ou dos racionais. Então, é sempre importante ficar atento a isso. É correto afirmar que o número inteiro que mais se aproxima, ok, então nós sabemos que vamos trabalhar com arredondamentos. Então, muitas vezes essas questões são difíceis porque envolvem continhas demoradas. Do percentual de redução. Tá? Se falou em percentual de redução, eu já parto direto aqui neste momento para colocar as fórmulas. Né? Então, o percentual de redução é o quanto que reduziu-se, ou seja, de 74 para 40. Percentual, eu tenho que dizer qual é a referência. Então, como reduziu de 74 para 40, 74 é a minha referência. Então, vai ser em relação a 74 o cálculo do percentual. Né? E percentual, eu sempre faço essa divisão e multiplico por 100, tá? Como está aqui. Do número de homicídios registrados em janeiro de 2017 em relação a janeiro de 2016 tá? Então temos números inteiros aqui, provavelmente a conta não será inteira. Bom, com relação ao que se aproxima, quando eu tenho um certo número qualquer, x, e é um arredondamento, o valor real está aqui e os inteiros mais próximos podem, por exemplo, nessa primeira situação, estar aqui ou estar aqui. Então, o que mais se aproxima neste primeiro caso é o inteiro imediatamente maior. Ou, nessa situação aqui, em que nós temos esse mesmo número e temos um inteiro aqui e o inteiro aqui. Neste caso, no segundo caso, quem se aproxima mais é o inteiro menor. Então, aproximar-se é a medida desta distância aqui. Ó. Então, este aqui se aproxima mais, esse se aproxima menos. Tá? Então, este é o que se aproxima mais, está com uma distância menor. Esse é o que se aproxima menos, porque está com uma distância maior. Né? Então, quem mais se aproxima é quem tem uma distância menor. Então, seria o caso de analisar esta distância em comparação com esta e, no mesmo caso, de cima. Então, o inteiro mais próximo pode ser maior ou pode ser menor. Tá? Isso vai valer para qualquer questão deste tipo. Bom, quando a gente vai fazendo as contas, a gente vê o seguinte, poxa, não está um número fácil de trabalhar. Então, neste momento, eu já sei que eu vou ter que fazer uma continha, como já continhas com decimais, pode ser uma coisa um pouco mais demorada. E tempo numa prova é crucial. Tempo é questão de vida ou morte numa prova. Então,
eu não faço as operações as multiplicações e divisões, encontrei esses valores aqui. Eu consigo fazer uma pequena aproximação. Olha só, 17 vezes 2 dá 34. Então, vamos fazer uma aproximação? Em vez de colocar 37, eu vou botar 34 aqui. Tá? Então, 17 sobre 34 é 1 sobre 2, que dá 50%. Então, eu já sei que é alguma coisa próxima de 50%. Vamos só observar o que acontece, porque de início você faz o seguinte, tá? Se você vai fazer uma aproximação dessas, você não coloca esse sinal aqui. Tá? Eu tenho aqui 17 e 37. Pô, esse aqui está próximo do dobro desse. Tá? Então eu vou colocar o dobro e achei 50%. Quando eu tenho 16 e divido por 2, se eu modificar esta fração aqui, de 16 sobre 2 para 16 sobre 4, bom, 16 que eu estava dividindo por 2 me daria um valor 8. 16 dividido por 4 me dá um valor 4. Então você observa que quando o denominador aumentou, o número diminuiu. Então, se o denominador é maior, então este número aqui é menor. Tá? No caso aqui, quem é o denominador maior? 37. Portanto, esta fração toda aqui ela é menor que esta aqui. Então eu sei que o número que eu vou precisar, que eu vou encontrar, é um número menor do que 50%. Tá? Então, o meu x vai estar antes do 50%. Aí aqui que cai uma situação complicada. Tá? Aqui está o 50%. Em algum lugar está o 52%. E em algum lugar está o 46%, que são as duas opções que são colocadas aqui. Como eu vou, para saber exatamente qual é, eu vou ter que, se fosse uma questão simples, neste momento aqui, se esses números fossem bem distintos uns dos outros, com variações grandes, aqui mesmo já mataria claramente a questão. Né? Se eu tivesse 10%, 20%, 52 e o outro 80, 90, eu já sei que tem que estar perto de 50 e que é menor do que 50. Só que aqui eu tenho o seguinte, 52 está um pouquinho acima, tá? 52 está um pouquinho acima de 50 e 46 está um pouquinho abaixo de 50. Só que eu não sei onde é que está o x. Então, a princípio, né, se está perto de 50, neste momento eu faria uma marcação provisória aqui no 52, deixaria e embora seguiria fazendo a prova. Né? Ao final, estou tranquilo, estou com tempo, né? Porque aqui eu já reduzi para duas opções possíveis. Né? Ou é esta a opção. No final da prova, tendo tempo, aí eu vou realmente fazer a conta, já que eu vou ter que trabalhar com uma precisão maior. Então, quando eu faço o 17 dividido por 37, eu encontro isso aqui. Mas, obviamente, isso aqui dá aquela dificuldade, fazer várias continhas, aquele processo, aquele algoritmo que a gente já conhece. Pois bem, se x é 45,9, tá? Então, ele está aqui, ó. Ele não está aqui, ele está aqui. Realmente. Embora em relação a 50, 46 esteja mais distante, em relação à conta exata, que é 45,9, 46 é o inteiro mais próximo. Então, essa foi uma questão assim, perigosa, porque as estratégias que a gente tem para tentar resolver rapidamente uma questão, ganhar tempo e seguir para a seguinte, neste caso não ia funcionar. Neste caso, uma estimativa nos levaria a pensar em 52, mas o cálculo preciso nos mostra que é 46. Esta é a resposta. Então, essa questão foi bem mais sofisticada do que a questão número 7, foi bastante interessante nesse aspecto, por chamar a atenção de que a estratégia ganhar tempo nem sempre funciona. Isso aqui é precisão, que demora um pouco mais de tempo, e isso aqui é agilidade, que pode ser te poupar um tempo importante para você conseguir fazer mais uma questão. Então, essas estratégias de arredondamento nos dão resultados que podem ser
né? 50% pode ser a resposta, e em geral esses arredondamentos mostram os resultados que podem ou não ser a resposta. Nesse caso, foi muito legal ver que nem sempre funciona, mas de qualquer forma, se tivesse funcionado, teríamos ganhado tempo. Enrolou um pouquinho, segue para outra, deixa essa para o final, ok? Beleza.